Boa noite! Olá, olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa live. Hoje a gente vai conversar sobre o que eu preciso saber a respeito de zumbido. Tem muitas perguntas que vieram por meio da caixinha de perguntas ali do Stories, vou tentar responder a todas, mas gostaria de começar conversando sobre o que é zumbido, e às vezes acontecem algumas confusões a respeito do que é zumbido, porque algumas pessoas entendem que zumbido seria um chiado ou um apito, e às vezes quando é um apito a pessoa entende que não é zumbido, que é só se fosse um chiado ou vice-versa. Então, eu acho que talvez seja uma das coisas interessantes de a gente começar a entender. Para nós, zumbido, a gente dá esse nome zumbido para aquele som que é percebido pela pessoa que não vem de uma fonte sonora externa. Então, esse som não vem do ambiente. Esse som é um som percebido internamente, né? Causado e percebido pelo seu próprio corpo, tá? Normalmente ligado a modificações lá no córtex, lá no cérebro, na via auditiva. Então, o zumbido é aquele som que eu percebo, mas que ninguém ao redor percebe esse som, porque ele está sendo provocado ou causado dentro de mim. Existe a possibilidade de a gente ter um zumbido que se chama zumbido objetivo. É um zumbido menos comum. No zumbido objetivo, quando a pessoa fica perto da gente, perto da nossa orelha, ela consegue perceber esse zumbido, ouvir esse zumbido também. Por isso que ele é chamado de objetivo, que é capaz de a outra pessoa perceber. Ele não é comum, ele é bastante incomum em comparação com o zumbido subjetivo, que se a gente disser para a pessoa, para aqui do lado, escuta o que eu estou ouvindo e tal, ela não vai conseguir perceber. E esse zumbido é mais comum, esse que a pessoa que está perto da gente não consegue ouvir. Ele chama zumbido subjetivo, tá? E aí as causas são diferentes, os tratamentos com certeza também são diferentes. Outra coisa importante para a gente saber a respeito de zumbido: zumbido não é uma doença, zumbido é um sintoma. Ele avisa que tem alguma coisa alterada no nosso corpo. Eu costumo dizer que zumbido é um quebra-cabeça, que é difícil a gente ter um zumbido de causa isolada. Eu acho pouco provável, inclusive, zumbido de causa isolada. Então, quando a pessoa diz, é a perda de audição, pode ser uma das causas. Normalmente, é a perda de audição somada a outras possíveis causas de zumbido. Então, zumbido está ligado, sim, à via auditiva, mas o que a gente sabe, inclusive por neuroimagem, é que não está envolvida apenas a via auditiva na percepção e na geração do zumbido. A gente tem vias que não são auditivas, mas que trabalham com a via auditiva e que estão sim envolvidas na geração e na manutenção, na provocação desse zumbido. Então, isso a gente sabe por uma questão de neuroimagem. Quando a gente vai fazer exames de imagem, que são exames de ressonância que são específicos, são exames que vão avaliando as funções do cérebro. Enquanto a gente está ali na imagem, ele vai avaliando quais as áreas que estão ativadas, onde que há maior ou menor circulação sanguínea. É diferente desse exame onde a gente vai para a ressonância e tem uma imagem recortada, pontual, e não da função do cérebro, mas das estruturas do cérebro. Então, a ressonância é essa comum que a gente faz no dia a dia, vai avaliar essas estruturas do cérebro, se elas estão íntegras, se tem alguma alteração. E esse tipo de ressonância que identifica essas mudanças em relação ao zumbido, ela é muito mais usada, se não exclusivamente, eu ouso dizer, em pesquisas científicas. E elas nos mostram que pacientes que têm zumbido, pessoas que têm zumbido, tem essa hiperativação, tem essa alteração no funcionamento, essa agitação no funcionamento, tanto da via auditiva, quanto de vias que não são auditivas, mas que conversam, que participam da nossa audição. Por exemplo, o nosso sistema límbico. O sistema límbico é um conjunto de regiões lá no cérebro, que são regiões que são responsáveis pelas nossas emoções. Então, por exemplo, o sistema límbico é uma região que está diferentemente acionada em pessoas que têm zumbido. A gente vai ter outras áreas, como o córtex pré-frontal, que é responsável pela atenção, pelo foco, e é por isso que muitas vezes o zumbido envolve aí a concentração, o foco, a cognição. O córtex pré-frontal está ligado à cognição, e a gente já tem estudos mostrando essa relação de
zumbido e alterações cognitivas, ou algumas dificuldades cognitivas, ou de memória, ou de concentração. Então, porque essas regiões aí estão numa ativação diferente daquela que é esperada. Atenção quando eu digo isso, porque às vezes as pessoas dizem, então tem uma lesão, tem alguma coisa muito errada no meu cérebro. Não é nada disso. Nesse instante, por exemplo, tem áreas do seu cérebro que estão hiperativadas para que você possa me ouvir, para que você possa me ver, para que você tenha outras percepções. Áreas do cérebro, elas entram aí em funcionamento, um funcionamento mais intenso para que determinadas funções possam acontecer. O que ocorre é que essa região permanece nessa circuitaria aí alterada e isso acaba gerando ou mantendo o zumbido. Então, não é uma lesão, não é uma alteração, não tem nada de estrutural errado com o seu cérebro, só que essa função, ela fica nessa hiperexcitação e isso acaba provocando, gerando e mantendo o zumbido, tá? Existem diversas formas de a gente tratar zumbido, mas zumbido sempre tem tratamento. Então vai depender muito de quais são as suas causas, lembrando que zumbido muitas vezes, se não todas as vezes, é multicausal, então a gente tem uma série de fatores que podem estar envolvidos aí na geração e na manutenção do zumbido, e que é por isso que é tão importante a gente fazer as avaliações adequadas, avaliar bem. Avaliar a questão metabólica, avaliar a questão somatosensorial, ou seja, muscular, avaliar as questões auditivas, avaliação da via auditiva, avaliação da orelha como um todo, né? A gente avaliar como é que está o sono dessa pessoa, lembrando que sono muda a neuroquímica cerebral. Tanto é que a gente tem aí muitas doenças e muitas questões relacionadas a alterações do sono, desde diabetes a problema cardíaco, né? Que podem estar relacionadas ao sono e o zumbido é uma delas. O sono mexe com a neuroquímica cerebral e, como a gente falou há pouco, o zumbido pode ter essa relação de estar com essa modificação do funcionamento, da excitação aí de determinadas áreas do cérebro. Então, um sono mal dormido altera a neuroquímica, alterando a neuroquímica, a gente tem uma percepção diferente do zumbido, mais intensa do zumbido. Por exemplo, a gente pode ter coisas relacionadas à saúde geral. Então, por exemplo, que a gente sabe, pessoas que fazem atividade física têm uma tendência intensa, atividade física intensa, tá, gente? Não é coisa, só vou aqui e dou uma caminhadinha leve, não chego nem a suar, eu faço isso uma vez na semana, no final de semana, não tem esse impacto, mas a atividade física um pouco mais intensa pode ajudar a pessoa a ter uma diminuição da percepção do zumbido. Por quê? Porque mexe com a saúde como um todo, mexe no metabolismo, então são pessoas que provavelmente têm aí um colesterol, uma glicose mais equilibrada, ou tendendo a ter um pouco mais de equilíbrio nas questões metabólicas, libera neuroquímica no cérebro, então a gente vai ter um cérebro diferente de quem faz atividade física, isso é um fato. Isso dentro da psicologia a gente também sabe que quem faz atividade física tem uma liberação química diferente, tem um funcionamento cognitivo diferente, então a mesma coisa vai valer para o zumbido também. Então os cuidados básicos com a saúde, eles são indispensáveis. Então sono bem dormido e muitas alterações do sono, eu acho que é uma das coisas que a gente mais vê no consultório hoje em dia são alterações do sono, muitas delas estão ligadas a mau hábitos em relação ao sono, então fico no celular até a hora de dormir, eu fico assistindo vídeo no celular até a hora de eu dormir, ou lendo coisas no celular, não é o melhor local, não é interessante a gente ter a tela ativada, pelo menos 2 horas antes de dormir a gente se afastar, desligar esse celular, deixar ele longe da gente, a gente ter um comportamento de dormir mais ou menos no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, mesmo finais de semana. Então esse é um protocolo de cuidados que tende a organizar o nosso sono, o ciclo circadiano. A gente acordar e botar a cara na rua, olhar o sol, tá nublado, olha para as nuvens, pelo menos 5 a 10 minutinhos para ativar esse ciclo circadiano. Quer dizer o quê? Que aquele ciclo que a gente tem dentro da gente interno de vigília e sono, ele que avisa que é dia, que é a hora de acordar e de funcionar.
ou que é noite e que então é a hora de eu ir desligando, de eu dormir, de eu dar esse descanso para o meu corpo. E quando a gente não se expõe à luz natural, não se expõe ao sol, a gente não ativa isso adequadamente. Então a gente começa a ter problemas no sono, a ter essa circuitaria aí alterada. Então é um outro fator que é interessante que a gente faça. Cuidar para não se alimentar com coisas pesadas antes de dormir, especialmente horas antes de dormir, ter uma alimentação mais leve, né? Não abusar de coisas que possam aí interferir na minha digestão, que eu não faça essa digestão dormindo, porque isso vai alterar a qualidade do meu sono, tá? Olha, eu faço tudo isso com perfeição, isso é uma coisa super regrada na minha vida e eu tenho certeza que boa parte de nós não faz isso com perfeição, por mais que a gente tente dizer que sim, a gente às vezes dá umas escapadas nessas questões, né, nessas rotinas e a gente acaba tendo um impacto no sono, mas fazendo isso tudo e ainda assim tendo dificuldade com relação ao sono, procurar um especialista, fazer uma avaliação, ver se eu estou tendo uma hipopneia, uma apneia do sono, se eu estou roncando, já é um sinal de alguma alteração aí no meu sono. Então esses fatores muitas vezes, se bem tratados, conseguem melhorar o seu sono e consequentemente ter uma resposta em relação ao zumbido. Tá? Então para algumas ou para muitas pessoas, melhora da qualidade do sono é um fator indispensável e importantíssimo para que a gente possa ter boas respostas no zumbido. Então, assim, os tratamentos são diversos porque as causas são diversas, tá? Então, a gente vai ter que avaliar com cuidado qual é a necessidade de cada paciente. Dito isso, eu acho que é super importante, eu sempre falo isso, mas eu ainda vejo muitas perguntas, né, no Instagram ou no YouTube, qual é o tratamento para zumbido? Não existe um tratamento para todos os zumbidos. Isso é impossível. Zumbido é multicausal e multifatorial. Então eu preciso observar o que está acontecendo com cada um para poder definir quais as melhores estratégias de tratamento para aquele caso. Agora, há tratamento, sim, tá? Outra pergunta que sempre fazem, como faz para curar? Então ninguém nunca vai poder prometer para você que vai eliminar o seu zumbido e você nunca mais vai ouvir nada, nem um barulho, nem nunca mais nada. Isso é uma coisa que... cuidado, tá? Eu sei que vocês acabam recebendo propagandas do Instagram ou, enfim, propagandas no Facebook, YouTube que prometem, eu tenho aqui uma fórmula mágica, uma gotinha, um comprimido em que se você tomar o zumbido some. Tome cuidado, muito cuidado. Esse tipo de promessa já é sinal de algo enganatório, tá? Isso não existe. Tá? Não existe mesmo, a ciência não tem absolutamente nada. O que a gente mais gostaria é de poder oferecer para vocês essa fórmula mágica, vamos dizer assim, em que a gente tomasse e o zumbido resolvesse, mas isso não é real, tá? Então, tem, claro, quando a gente está desesperado, está agoniado, eu com certeza, né, acabarei comprando alguma coisa que me prometesse resolver o meu problema, mas cuidado porque isso não é real. E você ainda acaba ingerindo coisas ou pingando coisas na sua orelha que você nem sabe o que pode gerar, como pode impactar a sua saúde, ou se isso pode ser algo danoso para você. Então, calma, cuidado e vamos devagar. Tem tratamento, tem saída, mas essas fórmulas milagrosas, corra porque tem coisa errada nessa situação, tá? O que a gente tem que pensar é em como avaliar individualmente, como propor os tratamentos individualmente, sim, há alternativas. Hoje mesmo eu dei alta para uma paciente minha, então uma paciente minha chegou lá e falou, olha, Liz, eu percebo assim, posso dizer para você muito raramente, quando percebo é questão de segundos, ela provavelmente é uma percepção muscular, que ela faz um movimento e o zumbido some, então o resto do zumbido que ela tinha foi-se embora, ela tinha um zumbido central, a gente tinha aí alterações outras que não só musculares, e aí ela tá ótima, dei alta, foi-se embora para minha alegria, para minha felicidade. Pode acontecer isso, pode acontecer uma remissão? Pode, mas não é uma promessa, tá? A gente não sabe exatamente quem vai chegar lá e de que forma que vai chegar lá. O que eu posso garantir para vocês, que pessoas que entram em tratamento e que são disciplinados com relação ao tratamento, ou seja, voltam, fazem retornos, nenhum tratamento é faço uma vez e vou ter a resposta que eu esperava. Os tratamentos, eles são tratamentos que demandam uma certa frequência, um certo retorno e uma continuidade.
Mesma coisa que medicação. Muitas vezes, para você tratar uma condição, você tomar um remédio uma vez não vai resolver. Claro, algumas condições a gente sabe que são assim, uma dor de cabeça e tal. Agora, se você tem uma situação lá crônica ou alguma alteração que você precisa tratar, muitas vezes você vai ter que fazer um tratamento continuado. Se você tem uma alteração, sei lá, de tendão, de músculo, vai para uma fisioterapia, não é uma sessão, você vai ter que fazer um tratamento continuado. Em relação ao zumbido é da mesma forma. E o que eu observo é que pacientes que são disciplinados têm respostas muito interessantes, muito mesmo, assim, tá? Tanto no zumbido quanto na sensibilidade. Então, a saída, tá? Há alternativas a tratamento, tudo bem? Vou entrar aqui, então, com algumas perguntas que me fizeram, vamos ver se eu consigo ajudá-los aí com relação às dúvidas, tá? Uma pergunta que me fizeram: qual a intensidade média da acufenometria entre 1 a 20 decibéis? Eu não entendi exatamente o que a pessoa quis perguntar com essa, né, o que era essa pergunta, mas a acufenometria é um exame que tem a intenção de identificar qual a frequência aproximada do zumbido, qual a intensidade aproximada do zumbido, para eu saber, para eu ter uma forma de mensurar o zumbido. É um exame que é subjetivo, então a gente não consegue ouvir o seu zumbido e dizer qual é a frequência e dizer qual é a intensidade. Ele é feito com a sua ajuda, nós audiologistas do outro lado vamos junto com você tentando encontrar aquela frequência, aquela intensidade que é mais parecida, mais próxima ao zumbido. Muitas vezes, se não a maioria das vezes, a gente não encontra o som idêntico igual ao zumbido, tá? E tá tudo bem, é uma aproximação na acufenometria. E aí o que a gente sabe pelas pesquisas científicas é que normalmente o zumbido ele está em torno de 1 a 20 decibéis acima do limiar da pessoa. Então aquele mínimo que você escuta na audiometria, a audiometria é aquele exame que vai verificar a sua audição, então vai atrás daquele mínimo que você dá conta de perceber no som, do som lá no silêncio, dentro da cabine, com fone. Então ele vai medir o mínimo que você é capaz de perceber de som naquela frequência, e na acufenometria a gente observa que o zumbido ele está até uns 20 decibéis acima desse mínimo que a gente consegue perceber de audição, vai estar o zumbido, até uns 20 decibéis acima disso, tá? Espero ter respondido. Audiometria em 20 decibéis em 250. Essa queda nos graves pode justificar o zumbido? Eu não diria que 20 decibéis em 250 é uma queda nos graves. Teria que olhar a audiometria como um todo para entender por que foi considerado que 20 decibéis seria uma queda em graves. 20 decibéis, ainda segundo o que a gente tem aí como protocolo de normalidade dentro da audiologia, 20 decibéis é ainda parâmetro de normalidade. Então, estar em 20 decibéis em 250, a princípio, não seria uma alteração ou uma queda, teria que ver como estão as outras frequências, e 250 Hz eu tenho muita cautela, porque mesmo que ele esteja abaixo de outras frequências, na audiometria, 250 Hz, ele pode ser muito afetado se o ambiente não está exatamente acusticamente bom. Ou seja, se está passando mais som, se o ambiente está um pouco mais barulhento do que a gente esperava, então 250 Hz às vezes pode pegar um pouquinho dessa questão do barulho. Então eu não entenderia dessa forma. Talvez, vendo o exame como um todo, eu mude a ideia que eu estou tendo agora e talvez até de repente pensar se é necessário testar esse exame, confirmar esse resultado aí em 250 Hz, tá? Acho que a medicina tem um comentário, não é uma pergunta, tá? A pessoa fez um comentário dizendo assim: acho que a medicina está muito atrasada em descobrir remédio para o zumbido, visto que nem é câncer. Sim, o zumbido não é câncer, zumbido é um sintoma, zumbido não é uma doença, tá? E realmente o zumbido não é câncer. Qual é a grande questão que a gente observa em pesquisa, e nós que acabamos trabalhando com pesquisa, qual é a nossa dificuldade em relação ao zumbido? Zumbido é multicausal. Então, é muito difícil de eu isolar uma causa única e aí conseguir ter uma medicação específica. Porque eu vou ter um paciente que vai ter uma perda de audição associada a uma alteração metabólica e associada, por exemplo, a um estresse.
e isso pode ter sido o desencadeador, o gerador de zumbido. E aí, talvez a combinar com uma outra pergunta que vem depois, que fala assim, que porque muitas vezes resolvidas as causas, eu ainda posso perceber zumbido. E sim, isso ainda pode acontecer, e é por isso que é tão difícil a gente ter uma medicação para zumbido. Porque muitas vezes a gente resolve os fatores geradores e a circuitaria lá do cérebro, ela não recebe essa informação. Então vamos lá. Existem estudos antigos até que falam do zumbido como um som fantasma. O que esses estudos tendem a nos dizer? Que o zumbido pode ser comparado a um membro fantasma. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que tiveram que, assim, perderam a mão, a perna, o pé, e que muitas vezes permanecem percebendo as sensações dessa mão, da perna, do pé, coceira, dor, enfim, né? Como se essa perna, esse pé ou essa mão ainda existisse. O que acontece nesses casos? A gente tem a perna, o pé e a mão, mas a gente também tem um registro desse pé, dessa perna e dessa mão lá no nosso cérebro. Então, lá no meu cérebro, numa região específica, eu tenho aqui a minha mão registrada lá. Então, eu tenho neurônios que transportam a sensibilidade, as sensações desse pé, dessa mão e dessa perna, por exemplo. Quando eu retiro esse membro, algumas vezes o cérebro não entende que esse membro foi retirado e segue mandando os sinais que ele já tinha habituado a mandar a respeito daquela região. Então a gente tem o que a gente chama de membro fantasma, que é uma percepção de uma sensação de um órgão que já não está mais ali. Em zumbido isso também pode acontecer. Então, segundo esses artigos científicos, esses estudiosos, que não são nem artigos novos, a gente vê que são coisas de 20 anos atrás, lá no começo, quando eu comecei no caso, eles já falavam do som fantasma, que já fazia essa analogia, porque muitas vezes as causas que estão na periferia já foram resolvidas e a gente segue tendo registro no cérebro, aquela circuitaria que entra em hiperexcitação, ela não desligou, ela não entendeu que aquelas causas foram embora. Então, a gente vai ter que tratar essa circuitaria. Mesma coisa que no caso de quem perdeu a mão. A gente vai tratar a circuitaria central para que essa percepção pare de ser enviada e pare de produzir aquela sensação que, na verdade, não existe mais, não é mais do membro daquele órgão, tá? E uma segunda coisa é investigar se realmente foram tratadas todas as possíveis causas, se não passou alguma coisa que não foi percebida ou que não foi adequadamente tratada. Então, ter cuidado também com relação à questão de se olhamos para todas as causas ou não, tá? Estão me pedindo aqui para falar de tratamentos para zumbido, eu vou entrar nisso já então, tá? Deixa eu olhar a pergunta que deixaram aqui. Eu sempre tive zumbido bem baixo, em abril deste ano eu tive um pico de estresse bem grande e o zumbido aumentou drasticamente, está até agora. Então, pode ser que tenha ativado essa circuitaria e pode ser inclusive que esse estresse exista um estresse basal mantendo isso. O que eu te sugiro, e aqui entra talvez uma pergunta que também fizeram no Instagram, é se o zumbido pode surgir por causa de depressão, pânico e ansiedade. Sim, isso é um fato, tá? A gente vê que tanto a gente não sabe muito bem onde é o ovo a galinha, quem surge antes, se é um padrão que a pessoa já tinha, se é uma estrutura que ela já tinha e teve um pico, por exemplo, de ansiedade ou de estresse, mas eu já tinha um perfil mais estressado, mais ansioso, ou já tinha um perfil de depressão e aí quando o zumbido apareceu, essa depressão se instaurou, se intensificou. Então, mas existe sim essa relação. Inclusive, as pesquisas mostram que melhorando a depressão, por exemplo, eu tenho melhora do zumbido consequentemente. Então, esses são fatores que andam muito de mão dadas, as questões emocionais e o zumbido. Então, é super importante que você olhe e trate ambos. Tanto o zumbido, a circuitaria que ficou ali do zumbido, quanto os fatores emocionais que alimentam essa circuitaria. Lembrando que as emoções são química cerebral também. Então, se eu já tenho lá uma química de algumas regiões mais hiperativadas e eu libero uma neuroquímica que hiperativa mais ainda, automaticamente eu vou ter ali essa circuitaria mantida, alimentada.
Então, lembra disso, tem que tratar as duas coisas em paralelo e investigar se tem alguma outra questão envolvida também, tá? Isso pode acontecer. Diagnóstico de alça vascular, tem tratamento para diminuir? Tem sim, tá? O diagnóstico de alça vascular não é uma condenação. Então, tem tratamento, existe inclusive questionamentos até que ponto a alça vascular realmente é a causadora do zumbido ou não, ou porque, na verdade, a gente tem a alça vascular desde o nascimento, a gente é gerado com essa alça vascular, é uma alteraçãozinha que a gente tem ali na parte óssea da nossa orelha interna, que a gente chama de alça vascular, e muitas vezes, né, isso é um achado secundário que a gente diz. É bastante comum até a gente ver no consultório, o paciente que vem com uma ressonância, por exemplo, com zumbido de um lado e a alça do outro. Então, a princípio, não teria muita justificativa. Se a alça é do outro lado, esse zumbido deveria acontecer do outro lado. Então, existem ainda questionamentos do quanto a alça teria essa relação ou não. Alguns estudos sugerem que sim, e ainda assim pode ser tratada, tá? Então, você não está condenado ao fato de ter alça e isso ser um problema. A gente vê pacientes com alça com respostas maravilhosamente boas. Então, tem como tratar sim, tá? Sugiro procurar aí tratamentos porque tem alternativa, tem saída, tá bom? Então pediram para eu falar sobre os dispositivos da Susan Shore e sobre o Lenire. Vou começar com o dispositivo da Susan Shore. Susan Shore é uma audiologista que trabalha em Michigan, nos Estados Unidos, e ela está desenvolvendo um equipamento que está em teste ainda. É um equipamento que tem como objetivo tratar zumbidos de origem somatoforme, ou seja, somatosensoriais, musculares. A gente sabe que 80% das pessoas que têm zumbido tem um componente somatosensorial, um componente muscular envolvido nessa percepção do zumbido. Então, eles desenvolveram um equipamento, que é um equipamento que você faz um estímulo elétrico na região de orelha, de pescoço, de rosto e de pescoço, ao mesmo tempo que faz estímulos auditivos, que são sincrônicos. Então, esses disparos acontecem, um choquinho elétrico que é imperceptível, com um sonzinho. E aí, as experiências deles têm mostrado que em 6 semanas, é possível perceber uma melhora significativa, um alívio em relação ao zumbido, tá? Então, esse é o equipamento que está sendo estudado e desenvolvido pela Susan Shore, lá nos Estados Unidos, lá em Michigan, na Universidade de Michigan. Tá? Não sei quando que chega aqui, de qualquer forma, o tratamento para zumbido somatosensorial já existe, a gente tem algumas estratégias, desde agulhamento a seco, a terapia manual, enfim, estratégias que a gente pode usar, TENS, para tratar essa parte muscular com excelentes resultados. E eu ouso dizer que para algumas pessoas, inclusive, num prazo tão bom ou até menor do que esse equipamento da Susan Shore, acredite, né? Então, 6 semanas, muitas vezes, quando o paciente, esse equipamento, você usa ele diariamente, durante, se eu não me engano, 30 minutos, alguma coisa assim. Então, é um tratamento continuado, né, diário, que a pessoa faria isso em 6 semanas. E eu realmente, assim, há casos em que a gente consegue uma resposta tão boa quanto independente de um equipamento. Mas é uma coisa promissora que está saindo aí para aqueles zumbidos que têm componente somatosensorial. Não sabemos quando, porque ainda está em fase de testes, tá? Tem toda uma questão de testagem, e aí vamos ver quando que sai aí no mercado e pode ser uma opção que chegue até o Brasil. O Lenire é um equipamento que vai fazer sons junto com uma estimulação na língua. Então, essa estimulação na língua ativaria órgãos lá da via central, tanto do sistema emocional quanto do sistema da via auditiva central, e juntamente com sons que são feitos na orelha do paciente, e aí eles têm como objetivo modificar o zumbido. O que eles repararam que essa estimulação, num prazo de 12 meses, ela tem uma tendência a diminuir a gravidade do zumbido. Então, o zumbido fica menos incômodo e desconfortável. Tá? Então, o que eles observaram é que depois de 1 ano, eles têm uma tendência a ter uma melhora na gravidade do zumbido. E que depois do 2º ano, essa tendência a melhora permanece.
tá? Então a pessoa tende a continuar melhorando aí no segundo ano. Então é um equipamento que já está disponível na Europa, ele é um equipamento que foi desenvolvido na Irlanda por pesquisadores irlandeses, não chegou no Brasil ainda, não sei também quando chega e também não sei nem que valores que vai chegar aqui pra gente, mas também é uma possibilidade de tratamento. É claro que para entrada no Brasil desses protocolos a gente precisa de equipes treinadas para poder fazer os ajustes necessários, são equipamentos que são ajustados individualmente para cada paciente, e precisa também toda a aprovação da Anvisa e tal, para se vender por aqui. Então não é uma coisa assim tão simples, talvez, como a gente gostaria, né? Mas é um tratamento também que não é, vocês estão observando que nada é muito mágico, né? É um tratamento de 1 ano. Então não é uma coisa também que, nossa, coloquei e isso sumiu. Então o que a gente observa aí no mercado, com uma possibilidade de sair no mercado, são esses equipamentos. Existem estudos que estão tratando de verificar questões genéticas e que podem estar associadas ao zumbido, então tentando identificar, e já tem identificações de possíveis componentes genéticos ao zumbido, e aí quem sabe daí nascem outras alternativas de tratamento, né, na hora que a gente consegue mapear isso. Existem alguns estudos tentando tratar perdas de audição, e aí com isso a tendência é a gente ter o zumbido reduzido, ou ter menos zumbido, ou ter uma melhora do zumbido. Então tem algumas pesquisas tentando encontrar medicações que possam reverter perdas auditivas. Existem estudos ainda acontecendo em célula-tronco, isso já até não é uma coisa tão recente, mas que também tem esse intuito de ver se a gente consegue reverter a audição. São coisas bastante promissoras e que podem sim nos trazer uma resposta também em relação ao zumbido. Vamos ver como as coisas andam com relação ao desenvolvimento dessas pesquisas e aos resultados, tá? Para que ver o que chega no mercado e como isso chega aí pra gente também. Tá bom? Espero ter ajudado aí com essas informações, que eu sei que essas são curiosidades, né? De como a gente pode tratar de uma maneira, talvez, eu usaria o termo mais objetiva, que eu acho que é essa sensação, né? De que parece que os tratamentos são meio subjetivos. Mas acreditem, não são não, né? Tem toda uma circuitaria que já é conhecida, e a gente já sabe onde mexer, onde ativar a neuroplasticidade. Para tratar zumbido, muitas vezes o que a gente precisa é ativar a neuroplasticidade cerebral, e isso é uma das coisas que a gente sabe como fazer de diversas formas. A gente tem aí estruturas diferentes para poder fazer isso. Então, a saída, tá, gente? A gente não precisa esperar para que esses equipamentos cheguem até nós para que a gente tenha um tratamento adequado. Então, procura ajuda, busca um tratamento adequado, que é possível que quando esses equipamentos estiverem aqui à nossa disposição, você já esteja resolvido em relação ao zumbido, tá? Tem dias em que os se é normal sentir coceira no ouvido. Olha, é natural a gente ter uma coceira no ouvido. Quando ela é muito intensa, isso não é normal, tá? Quando ela é muito intensa, muito frequente, essa coceira no ouvido não é natural. Então, o que eu sugiro? Procure um otorrino. Essa coceira é causada pelo zumbido. Não, impossível. O zumbido não causa coceira, tá? Assim como o zumbido não causa perda de audição, assim como o zumbido não causa lesão. Então, o zumbido é sintoma, é resultado, tá? Ele não é gerador, ele não é causador. A coceira, se não houver nenhuma alteração no conduto, nem nada, a princípio não teria nenhuma relação com o zumbido, nem de causa do zumbido, nem nada disso. Então, é necessário investigar, ver se está com alguma escamação, avaliar se tem algum fungo, tem alguma coisa acontecendo ali no conduto para essa coceira estar tão intensa. Sugiro você procurar um otorrinolaringologista e fazer uma avaliação para descobrir o que é que pode estar acontecendo e como aplacar, tá? E aí sim, talvez tenham remédios, óleozinhos, né? Coisas que a gente pode utilizar aí na orelha, com indicação médica, obviamente, para poder aplacar essa coceira e melhorar, que é bastante desconfortável quando a coceira é intensa, né? É desesperador, tá? Pergunta aqui que me deixaram, por que o zumbido piora quando a gente tá gripado? Então, vamos lá, gente. Quando a gente tá gripado, existe
entupimento, vamos dizer assim, de todas as vias respiratórias. Então existe um inchaço do nariz, existe um inchaço às vezes das nossas vias lá internas, onde a gente tem ar, onde a gente tem essa mucosa. Muitas vezes a garganta fica machucada, também fica inflamada, fica inchada. A gente tem um condutinho que é chamado de tuba auditiva, que ele chega da orelha atrás do nariz e da boca. E ele que faz o equilíbrio da pressão, por exemplo, quando a gente mergulha ou quando a gente voa de avião. Então, esse conduto, essa tuba auditiva, ele é responsável por equilibrar a pressão dentro da orelha. E é por isso que quando a gente voa ou mergulha, a gente sente às vezes uma sensação de ouvido tampado ou uma pressão no ouvido. E quando a gente gripa, muitas vezes isso também acontece. Às vezes a gente nem tem a sensação de entupimento, nem nada disso, mas como tá tudo inflamado e aquela tuba tá chegando ali numa região inflamada, automaticamente ela também fica impactada com isso. O que acontece? Todo esse entupimento, toda essa inflamação pode fazer com que exista uma diminuição da percepção dos sons. Mesmo que na audiometria não apareça, porque é muito sutil, mas essa diminuiçãozinha pelo entupimento, por toda aquela secreção que está ali, ela faz com que a gente perceba mais o som do zumbido. Então, a mesma coisa que se eu tampar o meu ouvido, inclusive a minha voz, eu vou perceber ela diferente. Por quê? Porque eu vou perceber mais o som de dentro do que o som de fora. Então, quando eu tô gripado, é mais ou menos como se eu tivesse com tudo tampado, e aí eu percebo mais o som de dentro, que é o zumbido, que tá lá na circuitaria, que tá ali ativado, eu percebo ele mais. Não necessariamente ele aumentou, mas a percepção dele aumentou porque tá entrando menos som de fora, em função de toda a secreção, do inchaço, da inflamação que eu tenho aqui nas vias respiratórias que se comunicam com a orelha. Então existe sim essa questão de que muitas vezes quando eu tô gripado e tal, o zumbido tende a aparecer mais forte. Tirando a gripe, se recuperando, a tendência é que o zumbido vai embora junto, tá? E vai diminuir novamente para o padrão que era anteriormente, à medida que essa gripe for curada, tá? Então, esse é o motivo de a gente perceber o zumbido mais forte quando tá gripado. Tem outra pergunta que me colocaram aqui, que zumbido com perda de audição teria pior prognóstico? Não existe isso, tá? Zumbido com perda de audição depende do tipo de perda, do grau da perda, inclusive é indicado o uso de aparelho auditivo. A gente sabe que um ajuste adequado do aparelho auditivo tem uma chance gigantesca de trazer um benefício em relação ao zumbido. Então, um aparelho bem adaptado em muitas pessoas, não estou dizendo que é todo mundo, que eu volto a dizer, nada é 100% para todo mundo, mas para a grande maioria das pessoas, quando tem perda de audição, só o ajuste da audição tende já a dar uma melhora no zumbido. Então, não tem um pior prognóstico, tá? A gente tratando adequadamente, muitas vezes além do aparelho auditivo, se for indicado, a gente tem que entrar com outras estratégias para tratar essa circuitaria, para trabalhar a neuroplasticidade, e aí tem uma tendência a ter um resultado tão bom quanto outras pessoas, se bem tratado e se bem orientado, tá? Aqui diz, já fiz exames com otorrino e nada foi encontrado. Eu sinto que ele aumenta quando lavo a cabeça ou pratico atividade física. O que poderia ser o motivo? O zumbido ou a coceira? Com relação à coceira, não saberia dizer. Com relação ao zumbido, se quando você pratica atividade física pode estar ligado a algum componente muscular, tá? Lavar a cabeça também pode ser, dependendo de como você massageia a cabeça, até poderia ser uma relação muscular, eu já pensaria em muscular. Se for a coceira, aí a gente já tem que olhar o que é que está acontecendo dentro da orelha, eu não saberia dizer, teria que realmente passar no otorrino, outro otorrino, contar essa história e ver o que é que está acontecendo, tá? Sim, eu estava falando sobre equipamentos que são produzidos no exterior. A live vai ficar gravada, vai ficar aqui no Instagram e no YouTube. O zumbido, olha, Josi, eu investigaria a questão somatosensorial, tá? Se essa sensação no banho e na atividade física, tem duas possibilidades que me vêm à mente: uma questão circulatória, de circulação sanguínea, ou uma questão muscular, tá? Vale investigar ambas e ver se tem alguma relação ou não, tá bom?
Observa se algum movimento de cabeça também aumenta, se quando você aperta uma região ou aperta os dentes, ou faz um movimento com a cabeça, com o pescoço e tal, ele também modifica, aumenta ou diminui, ou pulsa. Também podem ser sinais não só isso, mas também podem ser sinais de um componente muscular, tá bom? Zumbido provocado por DTM tem cura. Volto a dizer, palavra cura não é uma garantia, pode cura no sentido de remissão total, completa do zumbido. Ninguém pode prometer, dizer, sim, tem ou não tem. É possível que aconteça uma remissão completa, sim, nos casos de DTM também, sim. Tá? São os zumbidos que a gente trata tanto a questão da articulação quanto a questão muscular. E aí tem como a gente tratar, com certeza tem como reduzir, tem como diminuir a intensidade, a percepção, ou até mesmo, em alguns casos, por que não, ele ter uma remissão sim, tá? Volto a dizer, não é promessa, mas pode acontecer. Boa noite, ouvindo, abrindo e fechando conforme engula a saliva, o zumbido pulsa. A ressonância tem o líquido atrás do ouvido. Tem que tratar esse líquido, tá? Então tem ali algum componente de orelha média, provavelmente, não sei exatamente onde, tem que conversar com o médico. Muitas vezes essas situações demandam o uso de antibiótico, então tem que conversar com ele se é um caso medicamentoso, se é um caso cirúrgico, se tem algum envolvimento da tuba auditiva, essa história de quando engole saliva, ele dá um toque-toque, pode ter ou não, mas precisa tratar esse líquido atrás do ouvido. Tá? Seja ele qual for, isso é a tua primeira coisa a fazer, tá bom? Porque esse líquido, quando ele fica líquido ali na caixa, na orelha média, isso pode ir se complicando com o tempo. Então, não deixa ficar. Trata esse líquido, garante que isso está resolvido. Isso sendo resolvido, é possível que o seu zumbido, inclusive, vá embora, que tá aí a solução de todos os problemas. Mas antes de qualquer coisa, corre para ver essa questão do líquido no ouvido, tá bom? Promete para mim que você vai ver isso, tá? Que isso é importante para que não tenha consequências no futuro, tá? Até consequências de uma perda de audição, de uma alteração maior ali na tua orelha e que não precisa chegar nesse ponto se a gente trata quanto antes, tá? Zumbido com perda auditiva tem tratamento sim, tá, Luciane? Tem tratamento sim. Seja ele por meio de aparelho auditivo, se for indicação, seja ele por meio de outras estratégias. Então, procura outros profissionais, de repente procura um fonoaudiólogo que tenha conhecimento no assunto, para poder fazer uma avaliação e verificar o que está acontecendo, tá bom? Mas tem tratamento. Zumbido e perda de audição, volto a dizer para vocês, nenhum fator é condenatório de zumbido, tá? Nada. As causas dele, me condena a ter zumbido, eu tenho diabetes, só a gente tratar essa diabetes, deixá-la o mais equilibrada possível, vamos ver que tudo isso é possível, nada é impossível, tá? E nada é condenatório, e aí a gente tem que olhar o que está acontecendo e quais as possibilidades de tratamento para você, para a gente poder entrar numa linha aí que possa trazer uma melhora para você. A perda de audição não te condena a perceber zumbido eternamente ou não ter saída ou não ter tratamento, isso não existe, tá bom? Desculpa, tem um bichinho aqui que está insistindo em participar da live desde o começo. Pronto. Tem algo que faça parar. Então, tem algo que faça parar o zumbido? Se eu tivesse essa fórmula, assim, eu juro para vocês que eu dividiria essa fórmula com vocês. Olha, todos os zumbidos podem ser parados fazendo isso ou aquilo. Volto a dizer aquilo que a gente conversou no início da live. Não existe um tratamento para todos os zumbidos. Eu sei que isso é frustrante, eu vejo as pessoas muitas vezes com muita raiva, escrevem até com raiva, né, no Instagram, no YouTube, eu tento explicar. Infelizmente, zumbido não funciona assim. Aliás, boa parte das doenças, né, a gente não tem um tratamento único para todas as pessoas. Nem remédios, muitas vezes uma medicação que funcionou com uma pessoa não vai funcionar com outra. E no caso do zumbido, então, que é multicausal, multifatorial, a gente não tem um tratamento exclusivo que resolva todos os zumbidos.
Então a gente tem combinações muitas vezes de tratamento. Eu gosto de fazer tratamento combinado, ao invés de eu trabalhar as coisas que eu identifico, eu já vou trabalhando todas em conjunto. Por quê? Porque a tendência é ter um resultado melhor. Eu falo que é que nem atividade física e dieta, se eu desejo emagrecer. Fazer as duas juntas tem uma tendência de trazer uma resposta muito melhor do que eu fazer cada uma delas isoladas. Então, a mesma coisa em relação ao zumbido, tá? Mas a gente não tem um tratamento exclusivo para todos eles, então precisa avaliar, precisa identificar qual é as causas, quais são as possíveis causas e quais as possibilidades de tratamento. E volto a dizer, os tratamentos são continuados, não são coisas que foi uma vez, fez uma consulta, recebeu uma orientação, você pode até dizer seguir ela em casa e não resolveu. Sim, tem que voltar. Às vezes tem coisas que vão ser feitas lá no consultório, às vezes tem orientações que precisam mudar, muitas vezes tem outros dados que a gente precisa avaliar e que podem aparecer ali no percurso e que mudam um pouco a orientação, a conduta, né? Mas que tem saída e que tem alternativa, tem, tá? Tanto para zumbido quanto para sensibilidade auditiva. Eu já recebi há um mês atrás 2 pacientes, os dois numa condição muito próxima. Não conseguiam sair de casa por causa de sensibilidade auditiva, não conseguiam nem ficar em casa sem um tamponamento, sem usar um protetor. E devo dizer para vocês que depois de um mês de tratamento, os dois muito disciplinados, muito. Então, vem na consulta, faz o que é pedido, tudo bonitinho. Hoje, inclusive, uma dessas pessoas retornou comigo e a gente já teve 3 dias de total e completa ausência de sensibilidade e não estava conseguindo ficar em casa sem o protetor. Então, tem alternativa, tem saída. Demanda da gente? Sim, demanda da gente. Que nem uma dieta, uma atividade física, tem que ser, né, um tratamento diário, um tratamento combinado, eu preciso ir lá, eu preciso voltar, mas tem alternativa, tá bom? Então lembrem disso, ninguém tá prometendo milagre, ninguém pode prometer que o que aconteceu com essa paciente vai acontecer com todo mundo, mas para vocês verem que tem saída, tem alternativa, e que se a gente não desistir, não se conformar talvez com algumas coisas que a gente acaba escutando por aí, e também não comprar o que se vende na internet, dessas fórmulas mágicas ou milagrosas para tratar zumbido, há alternativas, há maneiras de a gente tratar e de a gente poder trazer conforto e melhora para todos vocês, tá? Ou para a grande maioria de vocês, vamos dizer assim, tá bom? Tô tratando e está melhorando, ó, então você tem uma questão labiríntica, tá? Envolvida, Leon. Porque essa questão de utilizar uma medicação labiríntica, provavelmente você tem aí uma questão labiríntica associada. Então, que bom que você está melhorando. Sim, alguns tratamentos são, não saberia dizer se longos ou longo prazo, sim, mas melhora, né? Tem dias que tá com o volume mais baixo. Você talvez vai ter oscilações nesse percurso, é normal, o processo de tratamento a gente vai ter dias melhores e dias piores, isso também é super natural, a gente não melhora numa linha reta e contínua, a gente tem os tropeços nesse processo de melhora, é super natural, sempre aviso os pacientes, cuidado, porque se tiver um dia ruim a gente diz, voltou tudo para trás, não funciona assim, você vai ver que sai mais rápido, melhora mais rápido do que antigamente, então, a ideia é, mantenha-se, tá? Olha, se você procura um fonoaudiólogo, um otorrino, procure um profissional que entenda de zumbido, que tenha experiência com zumbido, para que possa te orientar, te avaliar e te tratar, tá? Então, pessoas que têm um pouco mais de experiência e de conhecimento, ou que trabalham especificamente na área, talvez tenham mais habilidade aí para poder te ajudar com relação ao zumbido, tá bom? Eu atendo em Brasília, eu trabalho presencialmente em Brasília e atendo online também, tá? O que vocês precisarem, a gente fica aqui à disposição. Eu vou me despedindo então, agradecendo vocês que estão aqui comigo hoje, espero ter ajudado de alguma forma e a gente vai combinar então a nossa próxima live para daqui a 15 dias. Eu atendo online sim, tá, Luciane? Atendo sim.
E daqui a 15 dias, então, a gente se encontra de novo e vamos bater um papo. Vamos ver o que vocês desejam conversar. E aí, vamos ver se a gente consegue montar um esquema que possa ajudá-los a esclarecer as dúvidas. Se vocês quiserem conversar sobre sensibilidade, eu estou pensando em talvez fazer uma live que misture um pouco zumbido e sensibilidade auditiva, que eu tenho observado muitos casos assim. E aí, se vocês tiverem interesse nisso, me contem, me mandem recado, que aí a gente organiza uma live nessa direção daqui a 2 semanas, pode ser? Um beijo para todo mundo, obrigada a vocês, obrigada aí por estarem comigo agora. Um beijo grande, feliz Dia das Crianças, um ótimo feriado amanhã, de muita tranquilidade, muita paz e muito sossego e silêncio. Um beijo!